Saudações trabalhistas. Hoje iniciamos, por sugestões de alguns companheiros e amigos ligados que estão produzindo este vídeo, o meu filho Lagos Francisco Maier Guimarães, que me sugeriram fazer, além do que eu estou fazendo produção desses vídeos, um vídeo contando as minhas experiências como parlamentar, como homem de vida pública. Achei interessante a ideia. Então hoje nós iniciamos um curso intensivo no sentido de trazer ao conhecimento dos interessados em matéria política, que possam vir a ser ou não candidatos a vereador, prefeito, deputados, senadores, governadores, o que fazer, como iniciar a campanha, quais são os passos, os primeiros passos, e depois que você chega ao mandato, depois de conquistado o mandato, bom, agora eu sou vereador, sou deputado, eu me elegi deputado, o que é que eu faço? Então, existe uma programação para isso, que é uma experiência. Então, eu adquiri essa experiência. Alguns foram me orientando, eu já vou dizer sobre isso, que vai ser o início desse programa, vai ser como que eu me iniciei na vida pública, por exemplo, né? Então, eu inicio com aqueles fatos que orientaram a minha carreira política. Como é que eu cheguei a essa conclusão de me envolver na política? E o que é que eu tive que fazer para ter êxito em matéria de política e permanecer o mais tempo possível na política. Eu, por exemplo, desde os meus... Isso que eu comecei tarde. Eu comecei ali ao redor dos 28, 30 anos que eu comecei. E estou até hoje na política. Às vezes com mandato, às vezes sem mandato, mas estou na política. Porque sempre me interessou o quê? A causa social. Para nós nos metermos em alguma coisa, não pode nos metermos nessa coisa como um espírito de aventura. Não, você tem que ter uma clareza no seu pensamento, o que você está defendendo. Eu defendo uma causa, a melhoria das condições do nosso povo, justiça social, por exemplo, diminuição da desigualdade entre as classes, é outra coisa. Isso é a parte forte de defender aquele que trabalha e que produz, é a parte forte do nosso partido, o Partido Democrático Trabalhista. Mas naquele tempo não tinha esses partidos que tinha hoje. Naquele tempo era o velho PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, tinha o PSD, Partido Social Democrático. Esses dois partidos foi o Getúlio que criou em 1945. Um defendia os interesses do fazendeiro e o outro defendia os interesses do trabalhador, porque o Getúlio já naquela época já tinha semeado as primeiras bases da indústria nacional. Falando em indústria nacional, nós temos que falar do empregado de fábrica. Então ele construiu a consolidação das leis do trabalho, que agora virou uma coxa de retalho, tudo contra aquilo que o Getúlio construiu e aquilo que tantos defenderam, inclusive com a sua própria vida, defender uma legislação trabalhista que favoreça, que beneficie aquele que trabalha, aquele que produz, que é a parte mais fraca, é a parte mais fragilizada numa escala social e econômica, é aquele que trabalha, aquele que produz. Positivamente, aquele dono do capital não é a parte fraca. Então, por causa desses pensamentos, eu tinha uma profissão. Minha profissão era advogado, era especialista em tribunal do júri. Até hoje eu tenho cerca de quase 300 defesas em tribunal do júri. O meu irmão gêmeo, Marcos, mora em Brasília atualmente, ele tem mais do que isso aí, né? Ficou mais tempo na profissão. E eu repartia a profissão com uma política, mas mesmo assim é um número respeitável de defesas de intervenções do tribunal do júri, especialista na área criminal, como eu sou. Bem, hoje sou advogado aposentado, jubilado aqui no estado de Santa Catarina, com mais de 50 anos de serviço prestado, mas continuo na labuta. Então, naquela época, nos idos de 1970, a tribuna como advogado,
como defensor, para mim me pareceu não suficiente para atender a minhas angústias, aquilo que eu pensava que devesse fazer. Não, mas eu vou ter que entrar em algum lugar, em algum partido, desenvolver a política, esse conhecimento, essa minha vontade, eu quero me esclarecer sobre isso. E tinha um companheiro naquela época, era deputado estadual, presto aqui as minhas homenagens póstumas a ele, a sua família, o deputado Rospide Neto, que me socorreu nessas primeiras horas. Eu até me lembro que eu estava doente e olhando uma manchete. Naquele tempo tinha o jornal Manchete, hoje não tem mais, e ali estava uma matéria sobre a Câmara dos Deputados, e ele na beira da cama ali, eu meio com febre, e eu não queria falar sobre outra coisa, eu queria era me livrar da febre, e ele me soprando no vidro. E diz: não, mas eu acho que você tem condição, mas tu tem que entrar no partido, né? E vamos trabalhar, eu vou para a reeleição a deputado estadual, eu quero fazer dobradinha contigo e tu vai a federal. Eu disse: mas eu não conheço nada de política partidária, porque eu vou me meter nisso aí se eu não conheço? Mas só que ficou aquela coisinha na minha cabeça, Aí eu pensava assim: mas quem sabe isso não é uma oportunidade que eu tenho para avançar nessa minha ânsia, no sentido de encontrar outros caminhos para resolver o que me angustia, a justiça social, a aplicação da justiça. O povo sofre, já naquela época o povo sofreu, o povo sempre está sofrendo, isso que eu acho engraçado, o povo sempre está sofrendo, eu vou ter que lutar por esse povo, quem sabe esse não é o caminho. Aí eu melhorei, e na verdade eu já estava no partido naquela época, né? E aí entrei no MDB, porque em 70 já não existia os partidos políticos, eles foram em 67 e foram extintos. Então eu sou um produto do meio da ditadura. Eu sou esse produto. Era uma democracia consentida. Existiam partidos políticos, mas a gente não votava para presidente da República, nem para governador, a gente não votava. Então eu sou dessa época, né? Mas no MDB, filiado à ideologia do trabalhismo, no início o MDB era isso aí. Depois o MDB se desvirtuou, ficou PMDB, agora PMDB de novo, mas nós entramos na corrente do Brizola. Tanto que eu me elegi gritando o nome do Getúlio, do Jango e do Brizola, meus comícios eram assim. Então ficou aquela mosquinha na minha cabeça. E aí logo me deram a presidência do país, eu me elegi presidente do MDB no município de 3 de Maio, e a eleição era no dia seguinte, isso aí era 1969. Aí eu disse: bom, então ano que vem eu começo a trabalhar para a eleição de 1970. Eu aceito ser candidato a deputado federal e você me diz como é que vai fazer. Aí ele disse assim para mim: presta atenção, olha, Magnus, não é o ano que vem que você vai começar a trabalhar, você vai começar a trabalhar agora, 1969. Sim, mas como? O que é que eu faço? Não, eu faço o roteiro e você vai vendo como é que é, mas temos que começar com um ano de antecedência, no mínimo, senão tu não chega em todas as casas, em todas as lideranças. Aí então, sob a orientação dele, ele começou a marcar reuniões. Naquela oportunidade, a região dali de 3 de Maio, ele envolvia 5 municípios, vamos ver se eu me lembro, era 3 de Maio, Independência, Boa Vista do Buricá, Horizontina e São José era um distrito, hoje que é município, e tinha mais um que nós somos, Ituparandi, Boa Vista do Buricá, já disse, muito bem, eram esses municípios. E nós somos então, que lá todos os municípios eram organizados em diretórios. Então o que ele estava na frente e pedia uma reunião do diretório. E na reunião do diretório, que naquela época se reuniam muito mais vezes, o partido existia muito mais movimento do que igreja em comparação a hoje. Os movimentos
sociais eram dentro dos partidos, em todas as cidades, todo o país era assim, quando estavam organizados os partidos. Então, e aí ele colocava o nome dele e o meu para ser indicado oficialmente como pré-candidato a deputado estadual, o deputado Rospide Neto, e a deputado federal Magros Guimarães. Assim nós fomos nesses 5 municípios, pegamos a autorização dos diretórios desses 5 municípios como candidatos preferenciais. Claro que depois outros candidatos apareciam, mas daí como nós já tínhamos ido na frente, bebido água limpa, então nós tínhamos a preferência por seus candidatos. E aí foi se alastrando, nesse meio tempo, pronunciamentos na rádio. Ora, aqui está o Dr. Magros Guimarães, advogado, pré-candidato a deputado federal, está com o pé do deputado Rospide, candidato à reeleição. Nós íamos para a rádio, íamos para o jornal, nós visitávamos, além da indicação dos diretórios, nós passávamos o resto do dia nesse município, visitando o companheiro que nos votou na noite anterior. Nós visitávamos o sujeito na casa dele, para confirmar o apoio, e aquilo foi se alastrando. Então esse foi o momento inicial, a concepção inicial, os primeiros passos que eu, Magros Guimarães, tive na política, até que me elegi pela primeira vez em 1970 a deputado federal. Eu tenho hoje 4 mandatos, de 1970 a 74 como deputado federal, 74 a 78 também deputado federal, depois fiquei suplente de deputado federal, mas tomei outros rumos, que é outro programa. E tenho uma de prefeito aqui em Itapema, de 1967 a 2000, e outra de 12 a 16 de vereador. Aqui também suplente de vereador, cheguei a assumir novamente também um mandato. Então fica aqui esse primeiro programa sobre os primeiros passos de como fazer para chegar ao primeiro mandato. Muito obrigado, saudações trabalhistas, até!